A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui com mais um Resplandecendo Cast para a honra e glória do nosso Deus, mais um conteúdo abençoado para o coração dos irmãos. Fique ligado que hoje temos aqui convidados mais que especiais para gravar um tema bastante interessante que eu tenho certeza que você vai ser edificado. Se você não conhece alguém que vai ser edificado com este vídeo, então compartilhe mais logo. Amém? Estamos aqui juntamente com o pastor e a pastora aqui diretamente do Brasil. Por favor, pastor, peço que você se apresente aí para o nosso público, dê suas boas-vindas. Saudações cordiais em Cristo, amados irmãos e todos aqueles que farão parte dessa programação. É um prazer muito grande para nós participarmos dessa ferramenta que é de muita importância para esse tempo, né? Usando aqui esse aparato de tecnologia para trazer uma mensagem pertinente ao reino de Deus. Eu quero desejar felicitar a Igreja Resplandecendo as Nações aqui no Luxemburgo pela iniciativa dessa proposta tão importante, específica, né? Eu sou o pastor Paulo Rogério. Nós residimos hoje na cidade de Votuporanga, interior do estado de São Paulo, onde somos pastores presidentes do Ministério Assembleia de Deus Leão de Judá. Mas também nós percorremos alguns países europeus, levando o evangelho do reino às nações, onde nós também temos, por bondade de Deus, a direção de um seminário de teologia na cidade de Genebra, na Suíça. Seminário esse denominado Está Escrito. E de Genebra, a nossa base na Europa, nós também vamos para outros países, realizando conferências, palestras, ministrando em igrejas, ministrando para obreiros, para família, para casais. E também outras temáticas que a palavra de Deus nos arremete para abordarmos, né? E exercemos assim o ministério pastoral apostólico para a glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. Grande bênção. Por favor, pastor, eu peço também que você se apresente aí. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a todos os que estão ouvindo, os que ouvirão, aos nossos amados irmãos, por esse aparato tecnológico, né, tão importante que nós utilizamos hoje em dia para discutirmos de maneira eficaz, de maneira enriquecedora, temáticas importantes a respeito das coisas do reino de Deus. Com né? certeza. Eu sou a pastora Enilane Pontes, também sou advogada, sou professora, escrevemos alguns livros, também ministramos para mulheres, para casais, para família, para obreiros. Estamos aqui para servir o reino de Deus e é um prazer estarmos hoje aqui, né, nesse podcast, aqui na cidade de Luxemburgo, e sermos bênção para os irmãos, como os irmãos têm sido bênçãos para nós. Amém. Glória a Deus. É isso aí, irmãos. Eu vou deixar na descrição do vídeo as redes sociais do pastor e da pastora, assim vocês têm lá acesso e acompanham aí a trajetória desse casal abençoado. Amém? Amém. Bom, e o nosso tema de hoje nada mais nada menos do que casamento e família. Casamento é um tema bastante interessante, principalmente nos dias atuais. Família também envolve ali os dois. Então vamos falar um pouco sobre isso. Fique ligado que eu tenho certeza que vai ser abençoado. Pastor, para a gente dar início, assim, já nesse tema bastante abençoado, queria começar perguntando o que seria um casamento feliz, né? Tem a ver com muito dinheiro? Pergunta pertinente, contemporânea, queridos. Atual, né? Nós entendemos que a felicidade de um casamento não está atrelada como prioridade à vida financeira. Faz parte dos pilares de consequência pelo esforço que o casal fará e se adaptar a uma vida financeira melhor, mas isso não é o ponto primordial de uma relação conjugal. Principalmente nós que somos amantes das Escrituras, nós vamos encontrar uma série de bases bíblicas para entendermos que a verdadeira felicidade de um casamento cristão, propriamente dito, é ter a compreensão, irmão Edivaldo, que o primeiro milagre de Jesus, o primeiro milagre que a Bíblia registra, o Evangelho de João capítulo 2, foi justamente numa festa de casamento, transformando a água em vinho. Então, o ponto primordial para um casamento, primeiro, é entendermos que Cristo precisa estar solidificado na relação conjugal. Tá?
Aí é possível que algum casal também que ainda não é cristão possa estar acompanhando o podcast e encontrar outras referências. É verdade. É possível um casal também encontrar outros detalhes que envolvam. Eu falei como Cristo como base primordial. Mas eu carrego alguns pilares, né? Para o casamento ser feliz. Eu gosto de usar muito um tripé. 3 principais motivos: a cumplicidade, né? A unidade e a fidelidade. Eu acho que esse tripé aqui vai ajudar muito no casamento. Cumplicidade, transparência, né? Companheirismo, parceria. E tem tudo a ver com unidade também. Não é em vão que a palavra diz sobre casamento, que serão os dois numa só carne. Então, isso aqui tem a ver com unidade, tá? E também, obviamente, nós compreendemos que a fidelidade está atrelada. Esse tripé, para nós, é a base de um casamento feliz. Cumplicidade, unidade, fidelidade. Glória a Deus, que exemplo muito bom. E você, pastora, você também concorda? Está nesse alinhamento? Como é que é? Tem um ponto um pouco diferente? Sim, sim. Na verdade, eu concordo com o que o meu esposo falou, principalmente quando nós fazemos uma comparação ou uma analogia a respeito do que é o casamento, vamos falar sem denominações religiosas, né? Juridicamente ou socialmente falando, o casamento ele é feito à base de contrato, né? Então, hoje, se você pegar qualquer casal, em qualquer área, em qualquer religião, em qualquer seio cultural, e falar sobre um verdadeiro casamento com princípios sociais, esse casal ele vai entender que o casamento é um contrato. E um contrato é feito, pelo menos, entre 2 partes. Então, esse casal ele vai se dirige a um cartório, ele vai celebrar um contrato de casamento, né? Então, eles vão estabelecer esse contrato entre eles. Entretanto, quando nós buscamos puxar essa temática para o seio religioso e, essencialmente, no meio cristão ao qual nós estamos inseridos, nós vamos observar que, na verdade, há uma diferença espiritual. Porque enquanto na sociedade o casamento é feito como um contrato, né? No reino de Deus, o casamento é feito como um pacto, uma aliança. E o pacto ou contrato espiritual, assim falando, ele é feito para não quebrar. Então, Deus estabeleceu o matrimônio desde Bereshit, que é o Gênesis, o livro da criação, né, dizendo: deixará o homem pai e mãe, se unirá à mulher e constituirá com ela família, né? Então, nós vamos observar ali o padrão de Deus. Deixará o homem, não é o menino, é o homem, maturidade, né? Pai e mãe, padrão familiar. Entende? Pai e mãe, padrão familiar. Deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa, uma mulher, constituirá com ela família. Então, quando a gente passa para participar de um princípio bíblico, um princípio cristão, ou judaico-cristão, que é a base do casamento em toda denominação, nós vamos entender que para Deus existe um diferencial. Primeiro tem que ter maturidade, depois tem que ter decisão. Depois ele deixará o padrão bíblico, que é o padrão original, o princípio da originalidade, que é macho e fêmea, pai e mãe, para se unir à mulher, o homem, com maturidade, se unindo à mulher, para constituir com essa mulher uma nova família, né? E essa aliança por Cristo, por Deus, ela é feita para não quebrar. Diferente dos padrões que nós temos visto no mundo contemporâneo, que hoje casa-se e separa-se, e casa-se de novo, e de novo, e de novo, e diversas vezes. Infelizmente. Né? Então, nós vamos observar que essa modernização, ou esse mundanismo, como nós utilizamos esse termo no meio evangélico, no meio cristão, ele tem banalizado a questão do casamento. Né? Então, um casamento para ser feliz, o que é que eu preciso? Porque eu conheço, e eu acredito que vocês que estão nos ouvindo, conhecem diversas pessoas que também são casadas com pessoas que têm uma certa condição financeira, mas elas não são felizes. Elas estão vivendo um casamento de aparência ou por necessidades pessoais. Então, primeiro eu tenho que estar no Senhor, eu tenho que ter um padrão, eu tenho que ter um princípio, e eu tenho que ter uma consciência. Eu vou me casar, estabelecer um contrato, mas não com homens, com Deus, né? Onde Deus ele vai ser o centro desse casamento. A palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Eclesiastes, capítulo 4, do versículo 12 em diante, que o cordão de 3 dobras
né? Quando o sábio Salomão escreve sobre isso, né, pastor Paulo? Ele vai escrever falando não é especificamente para casamento, mas para todo tipo de relacionamento. Então, para que eu me dê bem num relacionamento, seja ele profissional, seja ele familiar, seja ele conjugal, seja ele paterno-filial, seja ele social, eu tenho que cumprir esse padrão. É melhor serem dois do que um, porque melhor é a paga. É melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro estende a mão para levantar o companheiro. É melhor serem dois do que um, mas quando o quesito é resistência, é melhor que sejam o cordão de 3 dobras. E essa terceira dobra, ela não está falando de filhos, ela não está falando de uma terceira pessoa no casamento, mas está falando da pessoa do Senhor, de Deus, né? Então, o casamento, para ser feliz, ele tem que ter Deus. Para ter resistência, ou seja, suportar as fases construtivas do casamento, tem que ter Deus, porque são pessoas de gênios diferentes, de culturas diferentes, de pensamentos e criações diferentes, tendo que conviver juntos. Né? Então, se tiver Deus, a gente vai rompendo as barreiras, as adversidades e vamos sendo felizes, mesmo sem ter, às vezes, aquilo que a gente gostaria ou almejaria que tivesse, né? Amém. Muito bom. Glória a Deus. Assim, um ponto um pouco assim, falando já no mundo, será se existe a possibilidade de um casamento assim, vamos dizer assim, mundano, não vou dizer totalmente mundano, mas enfim, uma pessoa que conheceu uma pessoa, 2 pessoas conheceram na balada, algo do tipo, fizeram um casamento, tem possibilidade desse casamento ser feliz ou... Nos moldes da atual sociedade, acreditamos ser um pouco mais difícil, né? Porque os valores da sociedade hoje são invertidos. A sociedade informa que, até porque muitos casais, na verdade, eles vão conviver primeiro, mesmo sem estar casados, para depois entenderem se podem se casar. Isso aqui é a visão que a sociedade hoje cosmopolita tem informado, que vai na contramão do que a Bíblia ensina, né? A Bíblia ensina sobre casamento e de uma forma bem diferente do que a sociedade hoje ela nos apresenta, né? Pela deturpação de valores. Mas, respondendo a sua pergunta, pode, alguns casos, né? Não podemos dar aqui uma estatística, é muito mais difícil não dar certo desses modos citados do que dar certo. Mas pode, se houver o quê? Se houver cumprimento de princípios. Parceria, né? Parceria, cumprimento de valores que são atribuídos a uma relação conjugal, tá? E aqui entra uma série de fatores, não só os cumprimentos diários do que é ser um esposo, do que é ser uma esposa, mas isso vai prevalecer principalmente se ambos estiverem dispostos a lutarem pelo seu matrimônio. Tá certo? Às vezes é uma família que teve bons exemplos, cresceram, mas foram fazer práticas erradas, mas no momento de unidade eles podem voltar aos valores que receberam do berço familiar, tá? E usarem isso para uma construção de uma família. Pode acontecer. Embora entendemos que é mais fácil casais darem certo com princípios e valores familiares, como já disse a minha esposa, que são atrelados aos princípios judaico-cristãos, que é a base da formação de constituição, por exemplo, de muitos países capitalistas, tá? E que originaram, assim, uma sociedade ordeira, uma sociedade com famílias estruturadas, tá certo? Mas, via de regra, toda regra tem uma exceção, tá? Amém. Amém, glória a Deus. Então, basicamente, podemos afirmar que o segredo para um bom casamento e ser feliz é Deus, basicamente, porque mesmo uma pessoa que não conhece Deus totalmente ou não está aos pés de Deus, querendo ou não, naquele casamento, para ela ser feliz, ela tem que cumprir princípios, tem que ter o respeito, tem que ter o amor, tem que ter o cuidado, e isso tudo Deus nos ensina a fazer isso. Então, basicamente, é Deus o tempo todo como base naquilo. A sociedade dos nossos pais, dos nossos avós, ela era diferente um pouco da sociedade atual, porque mesmo que eles não fossem praticantes de uma denominação cristã,
eles carregavam valores que vinham de berços de famílias cristãs que foram introduzidos mesmo sem a prática de uma denominação cristã. Eles carregavam princípios e valores que vinham do cristianismo e do judaísmo. Tá? Então serviu para a base de muitas famílias mesmo, elas não sendo praticantes de uma denominação. Glória a Deus, muito bom. Pastora, você falou um ponto bem interessante que foi sobre o mundo tá banalizando o casamento hoje em dia com, né, o casa separa. Você Isso. crê que o inimigo tem um investimento nisso em relação a casar e separar? Sim, com certeza, porque, na verdade, tudo que foi criado pelo Senhor, o inimigo ele tenta deturpar. Né? Se nós observarmos lá na criação, depois que Deus fez todas as coisas, Deus criou o homem e o próprio Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Né? Antes do homem perceber a necessidade que ele tinha de uma parceira, de uma companheira, o Senhor detectou isso. Por isso que Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Façamos-lhes uma adjuntora, uma auxiliadora. Né? Então, o próprio Deus detectou a necessidade. Quando Deus detecta a necessidade, Deus faz, e o termo vai falar que Deus ele fez a mulher, né, do lado. Né? Do lado, da costela. Algumas traduções, pela transliteração do hebraico ou do aramaico para o português, vai falar que foi da costela. O original vai dizer que foi do lado, do osso. Né? Então, foi criada a mulher com um propósito. Para dar ao homem um casamento, uma parceria. Então, o casamento é uma instituição de Deus. Então, como tudo que Deus criou e como toda instituição de Deus, o inimigo ele vai ter investidas para poder deturpar ou tentar destruir um projeto que é projeto de Deus. Né? Quando nós olhamos para os tempos, nós vamos observar que durante o longo da história, os termos e os pontos dos relacionamentos eles foram sendo mudados. O norte, o princípio. A gente observa isso em tudo na nossa sociedade. Da sociedade é que parte pela cultura e pelo costume a necessidade das legislações. Então, primeiro, há o costume. E depois há a legislação. E a legislação ela tem tido uma influência maligna, eu posso dizer isso com precisão, e nós não precisamos consultar nem estatísticas para observar isso, a gente observa pela literatura que tem sido instruída e dada e até auxiliada a nível de terapia de casais, psicologia e mentorias para relacionamentos, de maneira que é como se o homem ou a mulher ele fosse tendo uma necessidade de autossuficiência tão grande que ele não tivesse mais que cumprir certos princípios que foram originados lá atrás. Então, isso tudo, ao longo da história, na minha opinião, é uma investida do inimigo, sim, que ele utiliza-se de pessoas para a criação de métodos, tanto jurídicos como sociais, como parâmetros de psicologia, de sociologia, né, ou de induções para que a mente daquela pessoa venha a ser mudada. E mudando a mente, há uma metanoia que não é saudável. Então, as pessoas começam a banalizar. Relacionamento paterno-filial, relacionamento com o cônjuge, tempo de qualidade com as pessoas. E isso tudo vai desencadeando uma série de falta ou quebra de princípios que norteia não só o casamento, mas toda a base da sociedade de uma maneira geral, né? Olha, muito interessante, muito interessante. Então, fujam disso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cuidado com mentorias. A gente precisa ver quem a gente está ouvindo e Exatamente. a voz que nós estamos ouvindo, né? Muito bom, muito bom. Casamento não é só teoria, é prática. É prática. Com certeza. Fica aqui um conselho para você que está nos ouvindo, tá? Você pode até ouvir uma palestra boa, Exato. você pode até ouvir bons conselhos, mas se você não colocar isso em prática, vai ficar só uma teoria. Então, pratique, se motive, decida lutar pelo seu casamento. Glória a Deus, muito bom. Pastor, qual a importância assim, e o impacto de um casamento feliz em uma família? Eu acho que esse é um dos principais pontos, né? Que a família estando feliz, um casamento estando abençoado, ele vai servir de exemplo para os filhos, para parentes e para uma sociedade que vai se espelhar naquele matrimônio como referência, como uma união peculiar
que vai levar muitas pessoas a admirarem aquele casamento, né? Isso vai impactar não só filhos, parentes, sociedade, igreja, mas, como eu disse, isso vai gerar bênção para todo um contexto, uma gama de contextos. Um casamento que pode trazer referências, né? Tem muitos casamentos na Bíblia que a gente usa como referência até para trazer palestras de casais. Sim. Um casamento, por exemplo, de Isaac e de Rebeca, inspira muitos, né? Uma união, por exemplo, entre Priscila e Áquila, outro casal também que foram companheiros de Paulo, e por aí vai. Casamentos que nos servem de uma diretriz do que é realmente, verdadeiramente, uma união, né? É tão importante isso que a Bíblia, nosso irmão Divaldo, vai comparar o casamento como uma tipologia da união mística de Cristo com a igreja. Olha a profundidade disso. É né? forte. Verdade. Paulo vai falar isso aos Efésios capítulo 5, quando ele fala de família e quando ele entra no assunto de casal, ele vai dizer aos maridos, né? Amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Olha que comparação profunda. Então, quando nós olhamos para um casamento que ele se torna referência dentro de um contexto, ele vai impactar uma geração toda, com certeza. Então, fica aqui a nossa palavra para que você e o seu casamento sejam referências para outras famílias. Glória a Deus. Venha gerar um impacto do que é realmente viver uma vida dois dentro dos moldes, dos padrões bíblicos, um casamento verdadeiro. Glória a Verdade. Deus. Amém. Embora a gente precise entender que nós vivemos um tempo onde tem se exposto mais que nem todo casamento ele é um conto de fadas. Nós não podemos hoje chegar aqui ou querer passar para o público que vai estar acompanhando esse podcast para pintar aqui que toda família cristã é perfeita. Exatamente, é um Não é? ponto muito interessante. Porque, na verdade, a família perfeita, ela é imperfeita. E a família, ela vai viver em construção. Obviamente que um casamento no Senhor, um casamento cumprindo princípios, um casamento onde o marido trata a esposa como as Escrituras, elas orientam para os maridos amarem as esposas e as esposas serem submissas aos vossos maridos, isso tudo é louvável. Só que a gente precisa entender que muitas vezes dentro da igreja, dentro da sociedade, nós vamos estar lidando com famílias que elas não têm esse padrão. Mesmo pessoas que estão dentro da igreja, elas ainda não têm esse padrão. Por quê? Porque existe sim uma necessidade de construção de coisas que ainda não estão, digamos assim, no lugar certo. Então, nós não vamos querer pintar que toda família cristã é perfeita, mas nós vamos querer mostrar para as pessoas que existe possibilidade de conserto diário em todas as adversidades que surgem dentro dos relacionamentos em busca dessa felicidade. E essa felicidade, obviamente, a gente só vai achar no Senhor. Porque nós precisamos entender que nós vivemos inseridos no mundo. Né? E nós estamos vivenciando um tempo onde o mundo ele tem caminhado e a passos largos para facilidades de diversas coisas que entram em confronto com os princípios que nós carregamos dentro da igreja e na presença do Senhor. Então, como famílias que cumprem padrões bíblicos ou pelo menos tentam estar ali cumprindo as Escrituras da maneira que Deus ele deixou como manual de vida para nós vamos enfrentar diversidades nos relacionamentos, no cotidiano, nas dificuldades que nós vamos passar na criação com os filhos, não é? Porque muitas vezes nós vamos olhar para pessoas, principalmente com o advento da tecnologia. Uhum. Nós vamos abrir hoje as redes sociais e nós atendemos muitos casais e nós vamos ver que tem mulheres que vivem frustradas, assim como homens que vivem frustrados, porque eles olham para o Instagram, por exemplo, e eles vão olhar ali um padrão de família perfeito, que aquilo não existe, gente. Aquilo é fake news. A exposição, né, das pessoas no intuito de um engajamento, Exatamente. de like, de compartilhamento e de acréscimo de seguidores, as pessoas transparecem que tudo é perfeito, Exatamente. que o seu casamento é perfeito, que a sua família é perfeita.
Aham. Mas os bastidores de tudo isso ninguém conhece, ninguém sabe, né? Exatamente. Então, que a sua referência não sejam exposições de uma rede social, mas que a sua referência sejam pessoas de Deus que você conhece. Vou te dar um exemplo, por exemplo, eu tenho 2 referências que são extraordinárias, que foram os meus pais Exato. e os meus avós, né? Meus avós já dormem no Senhor, mas eles tiveram um casamento de 70 anos, Glória. solidificado. A minha mãe também dorme no Senhor, mas ela e meu pai, eles viveram um casamento de 55 anos. Então, eu cresci vendo 2 espelhos, 2 moldes de casamento. Que mesmo apesar de tanta luta, de tanta dificuldade, Isso. os valores foram somatórios e eles sobreviveram porque decidiram lutar pelo seu matrimônio. Exatamente. Então, se espere em pessoas que realmente vivem uma vida de casamento. E é como minha esposa disse, tá? Casamento sempre tem conflito. Com certeza. A diferença é como vamos lidar com os conflitos. Eu creio que as próximas perguntas Sim, nós entraremos em mais Com esses certeza. detalhes. glória a Deus, glória a Deus. Muito bom, pontos bastante interessantes. Eu vou voltar no que o senhor falou agora em relação a 2 exemplos que você teve no caso dos seus pais, dos seus avós, glórias a Deus. E quem não tem esses exemplos, Exato. os pais que infelizmente têm uma vida totalmente conturbada em Justamente. casamento, avós, irmãos, quem não tem esses exemplos, o que você aconselha essas pessoas a fazerem? Então, na verdade, é assim. Nós sabemos que, no caso do meu esposo, graças a Deus, no meu caso também, meus pais tiveram um casamento de 50 anos. Meu pai dorme também no Senhor. Amém, glória a Deus. E tiveram suas adversidades, mas por causa da parceria, eles conseguiram sobreviver às adversidades, né? Mas existem pessoas que a gente não pode esquecer dessas famílias. As famílias que elas vieram de famílias monoparentais, as mães que foram pai e mãe, os pais que foram pai e mãe, né? Outros que não tiveram seus pais biológicos, mas tiveram outros que os fizeram seus filhos, né? Nós estamos lidando no tempo contemporâneo com uma gama e uma pluralidade familiar. Essa é uma realidade. Sim. E muitas vezes nós trazemos ministrações para casais como padrão bíblico, mas nós esquecemos que nós vivemos numa sociedade que existem padrões que estão aí e que nós, como pastores, precisamos estar cuidando dessas pessoas que não tiveram essa referência. Sim, com certeza. O conselho que nós sempre damos para essas pessoas é que, embora elas absorveram coisas negativas, e eu acredito que também coisas positivas da história das suas vidas, elas têm dentro delas o poder de decisão. Com certeza. Eu preciso ter dentro de mim o que eu quero ser. Ou eu vou fazer da história da minha vida, se foi uma história triste, um combustível para eu vencer, para eu avançar e fazer a diferença numa oportunidade que Deus venha me dar, num relacionamento que Deus venha me dar, ou se eu vou fazer uma continuidade de maldição. Porque muitas vezes nós lidamos com pessoas dentro da casa do Senhor, que são famílias que vieram de lares destruídos e que as pessoas decidiram fazer a diferença. Então a decisão está dentro delas. Se o que ela trouxe de sofrimento na vida dela, ela quer passar para o novo relacionamento, e para os filhos dos filhos, ou se ela quer ser um stop daquela maldição. Para aqui. Né? Então está na mão da pessoa, está dentro da pessoa. Ou eu vou vencer, ou eu vou dar continuidade a uma história de fracasso. Então eu tenho que decidir. Então o nosso conselho, acredito que o meu esposo tem a mesma visão, é que a pessoa faça a diferença. Tome uma decisão. Tome uma decisão. Glória a Deus. Não queira fazer do que Deus está te dando, da página em branco que Deus está te dando, uma continuidade da tristeza que ela teve lá atrás. Mas que ela faça a diferença. Eu sofri, mas eu não vou fazer minha esposa sofrer. Eu sofri, mas eu não vou fazer meu esposo sofrer. Eu não tive pai, mas eu vou ser um pai presente para os meus Glória filhos. a Deus. Até porque a pessoa pode não ter vindo de um lar como eu vim, com espelhos, né? Exatamente. De pais e de avós, mas ela pode, dentro de um contexto social, ter a referência de outros casamentos, de amigos, ou de um parente, ou do pastor da igreja que ela congrega. Justamente. Glória a Deus. E fazer daquela visão, aquele modelo de casamento que ela gosta, e trazer isso para a sua vida e entender que, mesmo ela não tenha tido uma base familiar estruturada, mas ela pode, como diz a minha esposa,
construir e solidificar a sua família a partir daquele ponto. Se reerguer e entender, eu vou dar certo, eu vou ser feliz, eu vou fazer que o meu casamento seja referência para outros casais. Tá? Até porque, irmãos, se a gente for parar para fazer só o modelo padrão, que é o que teria que ser feito, porque o próprio Jesus lá na graça, ele vai ser questionado por um grupo do colegiado farisaico e eles vão tentar Jesus, para pegar Jesus no erro, né? E eles vão falar para Jesus assim, Moisés autorizava a carta de divórcio, e tu o que dizes? Né? Jesus vai dizer o quê? Moisés autorizava, Moisés permitia por causa da dureza do vosso coração, todavia eu não. Eu não permito. Claro que ele vai trazer as exceções, né? Que até, não sei se, né, se não está no hall de perguntas aí. Mas e aí, se a gente for falar só dessa felicidade? E aí? E essas famílias que vieram de relacionamentos destruídos? Onde muitas vezes apenas um dos cônjuges estava lutando para poder santificar o outro, e o outro deixou, e o outro foi embora. A gente vai condenar essas pessoas a uma vida eterna de solidão por causa de uma falta de interpretação correta das Sagradas Escrituras? Ou ela pode ter um direito no Senhor, dentro dos padrões bíblicos, a ter uma reconstrução e fazer dessa nova história uma história no Senhor? Amém. Entende? Amém. Então, muito bom. Glória a Deus. Bom, um conselho aí para quem não teve esse padrão, esse espelho, né, de um bom casamento. exato. Fica esse conselho. E agora, em relação aos conflitos. Para quem está em um casamento atualmente e está sofrendo alguns conflitos e não está sabendo lidar da maneira correta. Bom, para você que está passando, e também para já precaver, né? Mesmo que o seu casamento esteja uma benção, mas Glória a a diversidade sempre surge. Partindo do ponto de estudos de profissionais na área de família, terapeutas familiares, eles chegaram a uma conclusão, psicologia de casamento, de família, e pessoas que são propriedades no assunto, eles analisam que um casamento, para começar a passar pelo processo, né, de adaptação, ele pode de 1 a 7 anos, irmão Divaldo. Então, essa base de 1 a 7 anos é o período considerável de adaptação de um casamento. Verdade. Então, é normal que surjam muitos conflitos, principalmente nesse período, tá? Pode acontecer depois também. Então, como a gente gosta muito de ministrar para casais, um conselho que a gente dá, queridos, a gente foi pesquisar e os 3 principais fatores que trazem desequilíbrio e desconstrução no casamento, na ordem, tá? No ranking. Primeiro, incompatibilidade. Segundo, financeiro. E terceiro, infidelidade. Olha aí. A gente pensa que às vezes o problema maior é a infidelidade, não é. É a incompatibilidade. E o que essa palavra tão extensa nos traz a veracidade, pastor? Nos traz o entendimento de que incompatibilidade é eu aprender a conviver com as diferenças do meu cônjuge. Um do outro. Exato. É aqui que está o conflito maior. Por quê? Porque a gente, dentro de um individualismo, nos casamos e queremos fazer do casamento uma extensão daquilo que fomos quando éramos solteiros. Então, já entramos errado pensando, estou casando para eu ser feliz. Mude esse contexto. Eu me casei para eu fazer o meu cônjuge feliz. E lidar com as diferenças aqui é um dos principais pontos, tá? Para você vencer os conflitos. Por quê? Vamos usar um exemplo do dia a dia. A minha esposa é nordestina, da Paraíba, João Pessoa. Como eu costumo dizer, da peixeira, né? Ela tem um temperamento um pouco mais forte. Eu sou do interior de São Paulo, família mais simples. E já começa logo dentro de um contexto na área da alimentação, por exemplo. Ela veio de uma escola de família que o tempero é usado o coentro. E a gente de São Paulo usa salsa. Então, imagina pegar esses dois com culturas diferentes e botar para morar debaixo do mesmo telhado. O casamento é o verdadeiro reality show. Verdade. Só que tem que ir até o final da vida. Ninguém vai ser dispensado. Então, o que acontece? Eu tive que ir me adaptando. Eu não gostava de coentro, ainda não gosto totalmente. Mas hoje eu como um pouquinho, tá, irmão? Glória a Deus.
Porque eu aprendo a conviver com as diferenças, e a minha esposa também saboreia, já com salsa também, e a gente aprende a misturar os temperos. Isso. Tá? Estou usando um exemplo simples do dia a dia. Eu vou ter que me adaptar e conversar daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto. Tem sempre um que é mais organizado e o outro é mais desorganizado. Um exemplo, o famoso tomar o banho e jogar a toalha em cima da cama, né? Alguém não gosta, mas o outro veio de uma escola que está acostumado com isso. Então, são pequenos detalhes que no dia a dia, na adaptação, eu vou vencendo quando eu consigo superar as diferenças. Tá? E aqui vem um recado importante do apóstolo Paulo, quando escreveu aos Colossenses, no capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: o amor é o vínculo da perfeição. Então, é exatamente isso. Como é que eu venço a incompatibilidade? Entendendo que eu preciso usar a prática do amor, que é uma decisão que vem do original, né? A palavra vínculo vem do latim vínculo, é um laço que une. E entender, usando a seguinte expressão: está difícil com ele, está difícil com ela, mas é muito mais difícil sem ele e sem ela. Quando gera vínculo, quando gera aproximação, não tem adversidade, não tem incompatibilidade que venha atrapalhar o meu casamento. É o perdão diário, né? Sim, muito bom. Um pouquinho você cede, um pouquinho ela cede, e assim continua. E uma coisinha só que eu vou dizer nesse quesito: sempre fale para o outro que você não gosta. É muito importante. Porque às vezes as pessoas vão guardando, e chega um ponto que aquilo estoura. E aí a pessoa às vezes nem lembra mais por que começou a encher. Por quê? Porque não falou. Então a gente sempre tem isso, e a gente sempre passa para os casais. Não está satisfeito com alguma coisa? Chama a pessoa, conversa, abre. A famosa quebra de tabu, né, pastora Nilane? Quebra de paradigma. Às vezes a gente não quer falar esclarece, né, as coisas. Transparência, né? É isso. Conversando, dialogando. Tudo tá bom? Você vai se acostumando dia a dia com o coentro, com a salsa. E passando por cima das diferenças. Puxa uma marcha ré, eu gosto de falar sempre. Bota uma marcha ré de vez em quando, cede à vontade um do outro para a gente se adaptar e vencer os conflitos. Exatamente. Glória a Deus. Muito bom. É isso aí. Então fica um conselho bastante interessante para os irmãos. Pastor, já caminhando aqui para o fim, quase encerrando o nosso tema abençoado, vamos falar um pouquinho sobre o divórcio também aqui, coisa breve. Em quais circunstâncias em um casamento eu posso divorciar, vamos dizer assim? Nós vamos comentar aqui, a minha esposa vai também nos auxiliar. Por favor. Queridos, primeiramente é entender, usando um texto sagrado, tá? De Malaquias 2, verso 16, onde o profeta vai dizer que Deus usando os lábios do profeta, né? Dizendo: eu, Senhor, eu abomino o divórcio, tá? Aí. E o que é abominar? Não é simplesmente não gostar. Usando um outro texto paralelo, quando Salomão escreve em Provérbios capítulo 6, ele fala das 7 coisas que aborrece o Senhor. 6 aborrece, mas a 7ª ele abomina. Então, voltando para o texto aqui, abominação não é só Deus não gostar. Isso aqui é algo que Deus detesta, tá? Então, como pastores, a gente é totalmente contra o divórcio. E é bom que sempre se lute pelo casamento. Mas a Bíblia abre ressalvas e as condicionais para um divórcio bíblico, ao nosso entender, temos a mesma concordância. Sim. São 3 fatores, né? A minha esposa já fez a narrativa de Mateus 19, quando Jesus ele é persuadido pelos religiosos e a pergunta é feita a respeito do divórcio, que Moisés permitiu, e Jesus foi enfático, que Moisés havia permitido pela dureza do coração, mas eu não permito, a não ser, em algumas versões vai estar prostituição, outra versão vai estar fornicação. Então, a primeira ressalva aqui, nós compreendemos, se houve adultério traição por parte de um dos cônjuges, tá? Só que uma ressalva. A segunda, obviamente, é a morte, né? A falência de um dos cônjuges. Mas tem uma terceira condição, né, pastor? Tem uma terceira condição. Que poucos narram isso aí, tá?
E a gente tem experiência disso também. A gente de maneira alguma vai aconselhar, por exemplo, uma mulher que está sendo vítima de uma agressão, não só física ou verbal, sofrendo riscos dentro de uma casa, até mesmo de uma morte pelo seu cônjuge ou vice-versa. E Paulo abre essa ressalva em 1 Coríntios capítulo 7, quando ele fala sobre casamento. Ele começa falando o seguinte, que o marido, se ele é crente, ou a mulher, se ele é crente, consente ficar com o descrente, que assim seja feito, porque o descrente é santificado pelo crente. No convívio, né? No convívio. Exato. Mas ele abre uma ressalva, que não convém que exista uma palavrinha que ele chama de servidão. Servidão. Ou escravidão. Exatamente. Quando a pessoa se torna escravo do seu casamento. Tá certo? Exatamente. Quando ela sofre maus tratos. E aí abre um leque, né, pastor? Exato. Abre um leque de circunstâncias. Maus tratos. Tem mulheres que são estupradas. Tem homens que ao beberem ou ao se drogarem, eles ficam violentos, né? Nós temos um projeto na Paraíba, em João Pessoa, chamado Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e de Gênero. E eu criei esse projeto dentro do âmbito jurídico, em parceria com a Prefeitura, com o Tribunal de Justiça, a Delegacia da Mulher, porque nós temos vivido na sociedade um tempo de grande crescimento de violência doméstica. Sim, o feminicídio, ele tem crescido de uma maneira desordenada. Entretanto, quando nós criamos esse projeto, na época eu estava dando aula ainda, na Faculdade de Direito, e eu levantei um grupo de monitoras. Nós treinamos essas monitoras com base na Lei Maria da Penha, para que elas fossem orientar essas mulheres que não tinham condições ou tinham medo de exposição. Porque muitas delas elas têm um trauma tão psicológico tão forte que elas sofrem uma coisinha que até na psicologia se chama de síndrome de Estocolmo. Elas têm um apego ao agressor, uma paixão ao agressor. Elas não conseguem viver sem o agressor. Aquilo ali é uma doença psicológica. Então, nós criamos esse projeto e um dia, por sermos cristãos e por sermos líderes espirituais de uma comunidade, uma pessoa procurou-nos e eu aconselhei ela a não deixar o marido. Não, Deus ele vai dar um jeito, Deus ele vai fazer, você vai trabalhar nessa questão, Deus vai fazer. E nós colocamos essa mulher numa casa chamada Casa Apoio ou Casa Abrigo, porque o homem era violento. E ela começou a frequentar uma igreja com ajuda psicológica e jurídica, etc. E um dia ele descobriu que ela estava nessa Casa Apoio, ligou e ela voltou para casa. E ele matou ela. E matou o filho dela. Então, a partir daquele dia, eu comecei a buscar no Senhor, mesmo sendo uma profissional da área do direito, algo que me direcionasse, mesmo sendo um tratamento jurídico ali, a aconselhar aquelas mulheres de uma maneira que não fosse colocar a vida delas em risco. E aí eu entendi. E foi quando eu comecei a estudar mais, nós começamos a estudar mais essa questão dessa exceção de 1 Coríntios capítulo 7. O que é não viver em servidão? Jesus Cristo já te fez livre. Nós somos livres em Cristo Jesus. Nós não podemos viver embaixo de um jugo. Então, não é porque casamos ou porque somos crentes ou cristãos, estamos ali na presença de Deus, mas temos sofrido dentro de casa violência doméstica, que porque eu sou crente, eu não posso me divorciar, porque vai ser um escândalo, porque vai ser uma vergonha. Entende? A gente, de maneira alguma, está dizendo aqui, queridos, que você não deve lutar pelo seu casamento quando existem algumas diferenças, quando um dos cônjuges, por exemplo, ainda não é cristão. Sim, a gente está falando aqui de agressões, de vida em risco, opressão, né? Por parte de um dos cônjuges, a ponto de estar quase enlouquecendo e já esgotou todas as tentativas, tá? Já tentou oferecer para o cônjuge um tratamento terapêutico que ele não quis, por exemplo, um aconselhamento pastoral, exatamente, uma oração. Quando você já viu que as suas tentativas se esgotaram, já parte para um outro ponto, tá? Isso aqui a gente quer detalhar bem isso aqui, para não ficar aqui uma visão de que nós estamos aconselhando você a deixar o seu casamento, tá? Não é de qualquer maneira, mas dentro daquilo que nós estamos falando aqui,
Se um dos cônjuges está sofrendo maus tratos, Riscos de vida, agressão, já passou de todos os tópicos de buscar ajuda e não houve consentimento por parte um dos cônjuges, então você não vai viver escravo, né, pastor? E a palavra dá a cobertura. Se o descrente quiser se apartar, que se aparte. Porque vós, crentes, não sois obrigados a viver em servidão. É o que está escrito em 1 Coríntios 7. Aí eu entro no outro ponto importante aqui, irmão Divaldo, meus irmãos que estão acompanhando. Se não estiver inserido nenhum desses 3 tópicos, aí vai entrar no que Jesus vai dizer, no que a palavra vai dizer. Você quer divorciar e aí é uma decisão sua, você que repudiou a pessoa, Exato. sem motivo, sem causa, biblicamente, você não encontra respaldo para adquirir contrair um novo casamento. Exatamente. Tá? Aí sim você corre o risco de sofrer uma penitência da qual a Bíblia chama de adultério. Então, não havendo nenhuma dessas 3 ressalvas, a Bíblia vai não nos orientar a casar de novo, tá? Então, quis separar, não teve motivo nenhum. A incompatibilidade, diferença, não deu certo. Ou o famoso, entre aspas, acabou o amor, porque na verdade o amor é uma decisão que nós lutamos diariamente, né? Não é um anjinho, como se pregam aí com uma flechinha, né? Não, o amor não brota, o amor eu decido. É claro que algumas atitudes vão melhorar o sentimento, mas tomou uma decisão sem um desses padrões bíblicos, direito seu, mas fica sozinho. Aí você não pode casar de novo, tá bom? Glória a Deus. Muito bom, bastante interessante, muito bom. Então, esses pontos aí que realmente é bastante interessante sobre o fato da agressão e tudo mais. Então, quem estiver passando por isso, que procure ajuda, procure alguém para direcionar. Que com certeza Deus fará algo novo, e se não fizer, que se aparte, que com certeza é uma melhor decisão nesses casos. Do que chegar a vias de fato. Né? Exatamente. Amém. Amém. Glórias a Deus. Bom, chegamos aqui já ao fim do nosso podcast, tema bastante interessante. Eu queria só pedir assim pra gente finalizar com um conselho agora para quem vai se casar atualmente, para quem vai entrar num casamento, num relacionamento, o que vocês diriam neste momento para essas pessoas, por favor, pastor? Bom, queridos, nas nossas considerações aqui quase que finais já, um conselho para quem vai entrar, para quem está namorando, né, ou para quem almeja o matrimônio. Glória a Deus. Tá certo? Que você já tenha, principalmente, depois que nos ouviu aqui, buscar conteúdos bíblicos, ouvir terapeutas, ouvir pessoas profissionais na área, mas entender que você está entrando num casamento para somar, para ser parceiro de uma outra pessoa e que você está disposto a conviver com diferenças, tá? E entender que o casamento é uma dádiva de Deus. Foi Deus quem criou o casamento. É uma bênção, tá? Eu sou casado, muito bem casado, e eu aconselho, tá bom? Como a Bíblia diz, é melhor casar do que se abrasar. Então, se case e, de preferência, que a pessoa com quem você vai compartilhar o casamento, ela tenha princípios e ela tenha o temor de Deus. Só que um conselho básico, tá? Que ela ame a Deus mais do que a você. Com certeza. Procure entender que essa pessoa tem o temor de Deus. Já vai somar e muito para que o teu casamento dê certo. E entre disposto a entender que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Que você vai fazer um conselho de Neemias, capítulo 4, verso 14. Você vai lutar pelo seu casamento. Em nome de Jesus, tá certo? Amém. Glória a Deus. Você também quer dar uma finalização, pastora? Por favor, uma consideração. Tem um texto nas Escrituras, no livro de Josué, que diz o seguinte, que Josué entrando na terra da promessa, Deus falou assim para ele, Josué, você vai entrar na terra, mas eu não quero que você faça aliança com povos estranhos. E a Bíblia vai dizer que um povo disfarçado, ele chegou perto de Josué com roupas velhas, odres velhos, pão velho, calçado velho, dizendo, nós somos de muito longe e ouvimos falar do vosso Deus e viemos porque queremos uma aliança com o vosso Deus. E a Bíblia vai dizer que Josué, sem orar, ele estabeleceu uma aliança conhecida pelas Escrituras como a aliança de Israel com os gibeonitas. E quando os reis de Canaã descobriram que os gibeonitas fizeram aliança com Israel, se levantaram para guerrear contra Israel.
E dessa vez, Josué foi orar. E quando Josué foi orar, Deus falou assim para Josué: agora que você fez a aliança, lute pela aliança que você fez. Então, o que é que eu quero dizer como conselho aqui? Para quem está almejando o casamento, está noivo, está namorando, ore. Não faça nada sem orar. Porque sem orar, você vai ter que lutar pelas adversidades que com certeza surgirão no casamento. Então, a oração é o princípio de tudo. Posso só concluir com Por favor, pastor, deixa Deus te usar. pensamento aqui, queridos, é bíblico. Eu disse aqui no início que o primeiro milagre de Jesus foi justamente numa festa de casamento, né? Transformando água em vinho. Para mostrar que, na verdade, o casamento ele pode ser comparado também ao vinho, tá? O vinho, quanto mais envelhecido, melhor o sabor se aperfeiçoa. Exatamente o casamento. Quanto mais passar o tempo, ele vai melhorar, vai ser como um vinho, tá certo? E quando eu falo de água transformada em vinho, a água tem 3 fases do I que nós chamamos: insípida, inodora e incolor. Sem cheiro, sem sabor e sem cor. Mas quando a água é transformada em vinho, vinho tem cheiro, tem sabor e tem cor. Então, brindemos ao casamento, ao matrimônio. Tá certo? Amém. Que Deus transforme águas em vinhos. Vem aí vinho novo. Em nome Tá do certo? Senhor Jesus. Vem aí uma história diferente no seu casamento. É um podcast, mas fica aqui a nossa palavra verbalizada profética. Amém. Vai ter vinho novo no seu casamento. Amém. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Muito bom, pastor. Mais uma vez aqui, muito obrigado pela presença do casal. Nós que Que esse agradecemos. tema abençoado. Obrigado você que nos assistiu até aqui. Eu tenho certeza que você foi impactado com este tema muito abençoado, casamento e família. Compartilhe esse vídeo aí com um amigo, um familiar, alguém que precisa escutar sobre esse tema, que eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda com a vida dele. Pastores, Amém. mais uma vez, muito obrigado. Espero vê-los aqui Obrigada. mais uma vez nesse podcast. Amém. O prazer é Amém. nosso. Amém. Glória a Nós Deus. que agradecemos. Nós Deus também. abençoe. Muito obrigado. Obrigado você também que esteve até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, comenta, compartilha e até uma próxima em nome de Jesus. Glória a Deus.